Tudo bem? Então, hoje eu queria falar sobre a importância da rotina na vida da criança, certo? Porque a criança, ela tem que ter uma previsibilidade, ela tem que saber o que espera ela durante o dia. Então, é importante você definir a rotina, é importante você avisar a criança a rotina dela, o que que ela vai fazer durante a semana, o que que ela tem de tarefa e etc. Porque a criança, ela não sabe o que esperar durante o dia. Ela, conforme ela vai ficando ansiosa, se caso ela não saiba em relação à rotina dela, em relação ao que ela tem para fazer. Então é importante no começo da semana você definir com a criança o que vai fazer durante a semana, durante os dias que vão decorrer. Lógico que tem algumas coisas que pode sair da rotina, pode ser algo que você faça em relação a algo que vai sair, algo que seja diferente. Mas é importante a gente chegar para a criança e explicar para ela, né, o que você vai fazer durante a semana, para ela ter uma previsibilidade, para ela ficar em paz em relação ao que espera no futuro. Porque é muito difícil você viver sem saber como vai ser o seu dia. E a criança, ela tem essa ansiedade, ela tem essa dificuldade de verificar como que vai ser o dia dela. É importante a gente definir isso com a criança bem detalhadamente, para você ter uma criança mais calma, certo? E você conversar bastante em relação à criança em si, as coisas que se tá bem, se tá bom para ela em relação à rotina, se pode mudar alguma coisa, se no dia a dia dela, se ela tá ficando muito pesado, porque às vezes tem aqueles tipo de mãe, de pai, que quer colocar um monte de atividade para criança gastar energia, porque toda criança tem energia, né? Mas às vezes ela anda muito cansada e assim ela não tem aquele sono reparador, aquele sono restaurador durante a noite. Então, às vezes ela fica muito cansada, ela fica muito ansiosa, ela fica muito agitada. E isso é muito importante definir com a criança em relação à rotina dela, em relação ao que ela está aguentando fazer também. Porque às vezes você coloca muito para a criança algo assim, para ela fazer uma atividade, mas aí às vezes está muito pesado para ela, então ela fica muito cansada, então ela não consegue estudar, ela não consegue dormir direito, ela não consegue fazer as outras atividades básicas direito. Então é importante definir a rotina durante a semana e nos finais de semana deixar a criança mais livre, deixar a criança fazendo as atividades do que ela gosta, passear bastante ao ar livre, é importante também para ela ter contatos com outras crianças, com outras atividades que saiam dessa rotina. Porque, na verdade, essa rotina, ela tem que ser, não tem que ser algo assim muito fechado. Você tem que fazer, se caso saia, para ela não ficar frustrada ou até você mesmo ficar frustrado em relação à rotina da criança. Não pode ser algo assim muito só aquilo, né? Fechado demais a ponto de ser metódico. Às vezes, se sair, não tem problema. Às vezes, se você perceber que tá demais para a criança, que a criança precisa dar uma pausa, é importante um olhar atento em relação ao pai e à mãe, em relação à rotina da criança também, porque às vezes você quer encher o seu filho, a sua filha de atividades e fica demais para ela, porque o corpinho dela não aguenta a rotina em si. Então é importante a gente verificar isso também, ter um olhar atento em relação à rotina da criança e ver o que ela está aguentando fazer. Porque às vezes ela não está conseguindo fazer porque é muita coisa, e aí fica sobrecarregado, né? Então é importante olhar isso, tá bom?